depois eu dei aquelas outras coisas, né? Eu mandei uns resuminhos, mandei umas besteirinhas pra gente voltar a ver grego, pensar em grego durante a semana, enfim. Alguma coisa que ficou pendente na sua cabeça? Acho que não, acho que não. Eu, eu acho que eu poderia ter estudado um pouco mais, assim, mas de coisa que ficou da última aula, não. Sempre poderia, né, cara? Truísmo. Fica tranquilo com relação a isso. É, que bom. Então, assim, é meio assustador, pelo menos eu ia achar meio assustador, né? Esses gráficos e tudo. E mesmo a gente passando a aula toda explicando, né? Ou tentando destrinchar esse gráfico aqui, ainda assim ele não fica muito claro. Então, tenho que melhorar, inclusive, na forma de apresentar isso. Desculpa se não foi aí tão claro. A gente eu continuo disposto aqui Não, mas eu achei bom. Deu pra pegar bem, assim. é. Bom, fico feliz. Inclusive, acho que isso já ajuda a gente quando a gente olha o nome do grupo, né, do WhatsApp, Adelfo, Delphi, Adelfoi, é, Adelfi, isso. Que é é, um ditongo. a gente já sabe, por exemplo, a gente pode começar a classificar essa palavra, né? Hum, Então vamos fazer esse exercício só para esquentar os motores aqui. A Delphi, quando a gente olha para esse gráfico, ele tá no nome nativo. exatamente. E aí ele é Ele é singular a ou plural? segunda declension, Uhum, no terceira pessoa do masculino. perfeito. Como você... Essa foi mal, pode falar. Eu ia perguntar como você traduziria, mas pode falar. Eu traduziria irmãos, né? Porque é plural, né? Verdade. Perfeito. Eu ia falar assim, uma coisa que eu não entendi tanto Uhum. são as pessoas, assim. Para mim parece que eu tipo, tô meio que ignorando essa parte. Se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa, se é a terceira pessoa, tipo, existe alguma diferença? Porque a maioria parece que está na terceira pessoa, né? Sim, E aí, tirando na segunda e na terceira declension, que tem parece que uma diferença aí, né? sim. Então, Quando tá na primeira pessoa, pode falar, pode falar. é, ouvindo você e o Breno mencionarem, né, a primeira e segunda pessoa, eu fiquei me perguntando se mais ajudou ou atrapalhou eu colocar essa categoria aí. A razão pela qual eu coloquei primeira, segunda, em tantas áreas em que elas não existem, é que eu notei, quando eu estava aprendendo pronomes, pessoal principalmente, que os pronomes eles eram diferentes das outras classes gramaticais que a gente aprendia. Na hora de aprender pronome, a gente de repente começava a falar de primeira e segunda pessoa. Hum, E aí, quando a gente falava de primeira e segunda pessoa, quando era singular, elas costumavam seguir essas terminações aqui, as luzinhas. Quando a gente falava do plural, elas costumavam seguir essas outras terminaçõezinhas aqui. A única razão, então, pela qual eu coloquei primeiro e segundo em tudo é que eu vi que chega uma hora que você vai estudar uma classe gramatical, que é do pronome, e aí você começa a trabalhar com primeira e segunda pessoa. Mas é basicamente só nessa classe, sabe? Só que como eu queria hum. uma coisa mais gestalt, uma coisa mais, né, zoom out mesmo, bem overview e tudo, eu falei, poxa, às vezes, quando a pessoa for aprender nouns ou participles ou adjectives aqui, ela vai perguntar, uai, mas a gente não vai aprender a primeira e segunda pessoa, não? Então, para não ficar esse gap,
só quis deixar consistência, entendeu? Mesmo que a gente não fale de primeiro e segundo. Você, você consegue me lembrar como é que seria em português? Sim, Essa sim. rapidão? Então, os pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? E a gente aprende o pronome variando pessoa. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu, ou você. Terceira pessoa, ele. E aí, pro plural, a gente só muda um pouquinho, né? Nós, vós e eles. Ah, mas quando a gente fala de adjetivo, tipo, adjetivo bonito, bom, legal, ah, ele não varia, né? É, sim, sim. Ou eu sou Aham. legal, tu és legal, né? Ele é legal, Aham. ela é legal, tudo legal. Então aí você já está começando a ver que não, é por isso que tem esses tracinhos aqui de tipo, não interessa, não interessa, não interessa. E quando é adjetivo, a gente basicamente só está usando como se fosse a terceira pessoa, como se fosse. Talvez até eu poderia até mudar, eu podia, não sei, tirar a terceira pessoa e pôr uma categoria Seria como, aqui. seria como se fosse assim, teria tipo nome, adjetivo e participe aí, por exemplo. Uhum, E aí o pronome seria um outro gráfico que aí sim ele teria a diferença do primeira e segunda pessoa. perfeito. Exatamente. E é por isso que eu coloquei na frente aqui do primeira e segunda pessoa, personal pronoun, né? Pronome pessoal, pronome pessoal, pronome pessoal. Que, bom, só agora que você sabe disso, porque eu falei o que que é, mas eu acho que eu deveria até começar com isso. Próxima vez que eu for apresentar o gráfico, talvez eu comece pelos pronomes. E aí eu já falei, olha, grande vantagem. Quando você olha adjetivo e substantivo, você não vai precisar de tantas categorias. Já reduz a categoria para um terço, que é ótimo. Enfim, foi por isso, tá? Então, você vai aprender pronomes que vão não só se referir à terceira pessoa, mas à segunda e à primeira. Hum. E aí eles, além de variarem em número, em pessoa, eles também variam em gênero, né? Eles também variam em desses modos aí, genitivo, dativo e tal. Perfeito, que são os casos. Os Isso. casos, isso, em casos. E agora, tipo, o resto é só número e caso, né? Perfeito. Gênero, número e casos. Deveria Gênero, ser número e gênero, caso. número, caso e flexão, né? Ou inflexão, mas não se, por alguma razão não se classifica, não se coloca. É É, porque não, na verdade, pode pode ter uma, porque não varia em flexão. Flexão parece que é só um jeito de agrupar, né? Tipo assim, não dá para tipo assim, dá para uma mesma palavra tá, tipo, ó, ela na primeira flexão, na primeira declension, ela é assim, na segunda ela é assim. Ou não, né? não a Tipo, mesma palavra, mas quando você compara, por exemplo, Zoe, que é vida, vida. e Hum. Adelphos, que é irmão, cara, para mim é relevante saber se esse Adelphos é um Adelphos desse azulzinho, ou se ele é um Adelphos mais dessa terceira aqui, sabe? Tipo, quando eu tô vendo no Novo Testamento mesmo, né, lá na vida selvagem dela, a palavra, eu não sei se a palavrinha que termina em os aqui, se ela tá no nominativo, porque poderia ser um genitivo da terceira, tá vendo? É, então, simplesmente ver que a palavra termina em signo, por exemplo, seria útil, eu não sei. Bom, vamos ver quão útil vai ser para você, porque, de novo, eu aprendi de um jeito bem dedutivo e não deu muito certo, aí eu aprendi mais indutivo. Você que está começando do zero, você pode me dizer mais tarde quão relevante é.
Mas vamos usar exemplos de verdade aqui, né? Eu abri um site que chama Step Bible. Você colocar aí no seu computador, ó, stepbible.org, aí ele vai te dar. Começar do começo aqui, você só segue o que eu fiz. Certo? Pronto, vai te pôr. Você tá em Gênesis aí? Ele jogou para Gênesis, né? Eu imagino. Aham. Tá, aí você muda aqui, ó, nesse primeiro drop down aqui, vai ter a aba Bíblias. Aí você tira do português e coloca em antigo, que são as línguas antigas. E lá você vai achar o quê? Ah, Eu recomendo o THGN. ancient. Tem essas Beleza. opções várias. O SBLG é bom também, mas o TH é legal, que é do Tyndale House. Tyndale House é muito bom, é um grego muito legal. Então eu colocaria ele aí, clicaria, tiraria, eu desseleciono o português se você quiser, ou deixa, não sei. E aí eu dou OK. E aí eu colocaria no livro de 2 João. Ah, ele deve dar um erro, né, para você, porque você está em É, Gênesis, deu erro. deu erro, Deu né? erro. É, deve ter um link aí para Mateus, nesse erro aí. Se não te der em Mateus, volta lá e põe em Ancient. 2 João logo, assim. Tá, beleza. Então em Mateus é 2 João, né? Pronto, agora joga para o 2 João. Beleza. E aí a carta inteira deve estar aí na sua. São só 3 versículos? Deve estar aí na sua tela. Nossa, que massa, mano. Eu passo o mouse e ela já coloca ali em cima, né? Tipo, todas as. Pois é, isso que é legal. Assim, ela não é tão diferente do Bible Hub. O Bible Hub tem suas vantagens. Mas a vantagem dessa aqui é que toda vez que você passa o mouse em cima de uma palavra que tem uma raiz repetida, ela highlight, tá? Mostrar as outras. Aham. Então todos os Qs aqui, ó, que, tá tudo highlighted. E todos os, vamos lá, ego, por exemplo, a gente estava falando de pronome pessoal, aqui, ó, todos os pronomes pessoais de primeira pessoa estão aqui. Ego, ego, imon, imin, imon. Tudo isso é pronome pessoal, primeira pessoa, tá? Então, Hum. a gente pode fazer um exercício de ir devagarzinho tentando ler essa carta. O pronome pessoal, Hum, quando ele está no genitivo, é como se virasse o pronome possessivo ou não? vamos lá, o pronome pessoal, quando ele tá, vamos dizer, o pronome pessoal ego, ah, ou she, por exemplo. Quando ele está no genitivo, qual que foi a pergunta? É como se ele fosse um pronome possessivo, tipo, Perfeito, exatamente. entendi. Exatamente isso, essa é a definição. Bom, e quando ele está no dativo? Vamos Quando ele está supor. no dativo, É, é como se fosse, então, peraí, deixa eu lembrar. O dativo é o objeto indireto. exato. Então o pronome vira, num verbo transitivo indireto, por exemplo, qual que é um exemplo de um verbo transitivo indireto? Tipo, No caso, quando a coisa é escreveu, sei indireta lá. no português, a gente joga uma preposição, né, no meio. Então, é, não tem muito uma resposta de uma palavra para o que eu estou procurando, não. O que eu queria é fazer você pensar o que você já pensou aí mesmo, que é, você precisa de um intermediário, que ele é indireto, né? E esse intermediário é uma preposição, então a gente fala Ah, tá, entendi. para o Levi, né? Na casa do Levi. Mas por exemplo, porque abri o Gemini aqui depois de uma das aulas e fiquei
e fiquei estudando português, sabe? Porque o português era o que eu estava pecando ali. Lembra Uhum, que eu tava com muita dúvida, né, nessa parte de dativo, de acusativo e tal. uhum, E aí, eu peguei aqui um exemplo aqui, por exemplo, que tinha vários, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, tô olhando aqui o histórico rapidão. vai lá. Por exemplo, no caso, assim, João deu o livro a Maria. Uhum. Esse a, ele é essa preposição. Esse é o caso daquele a craseado, que é tipo É, que é o artigo. às vezes tem crase, às vezes não. Aí depende da palavra. Se Maria dar a Maria. Nesse caso tem crase porque o, o artigo é a Maria e a regência do verbo dar pede uma preposição a. Dar a Maria. Então, sim, A regência do verbo é se ele é intransitivo, transitivo direto, transitivo direto. perfeito. Entendi. E aí, nesse caso do a, por exemplo, era como se o primeiro a seria o caso do pronome dativo e o segundo a seria o pronome nominativo. Seria isso. Ah, sim, verdade. Faz sentido o que você falou. Entendi, entendi Ah, então. ah, foi bom você dizer isso, porque uma coisa que o grego faz é meio que embutir na palavrinha, ele embutir no, sei lá, no substantivo, ou às vezes até no artigo, a característica indireta. Então, às vezes, você não precisa necessariamente nem de uma preposição explícita no grego para dizer que a coisa é indireta. Uhum. Às vezes, só da coisa estar no caso No dativo, dativo, a gente já sabe. já sabe que é mais oblíquo. Então, assim, deixa eu dar um exemplo. Ó, ó esse dativo aqui. O presbítero, aí de repente você tem a palavra eleita senhora. O presbítero eleita senhora. Vamos dizer que tem uma vírgula aqui. O presbítero, vírgula, para a senhora eleita. Então, isso aqui no português seria um, um- seria um objeto indireto, né? O presbítero escrevendo para a senhora eleita. Uhum. O verbo Só que aí a gente escrevendo já. está subentendido. Sim, sim, sim. Eu ia falar isso, né? Que ainda não tinha verbo, mas eu entendi que é o escrevendo, né? É, E aí a gente sabe que é para a senhora por conta do caso da palavra, por conta que está no dativo, as palavras, as duas palavras estão no dativo, as tanto duas palavras estão dativas. eleito e senhora. Exato. Então, a grande dica aqui, né, é que tem esse iota subscrito aqui nas duas palavras. Então, aí você já, cara, as chances de serem dativos são 99%. Quando tem o quê? Quando tem esse iota subscrito aqui, tá vendo um iotinha embaixo do eta e um iotinha embaixo do alfa? É um símbolozinho, é um tipo uma Uma pedrinha, virgulinha. uma virgulinha. Isso é um iota, é um micro iota.
chama iota subscrito. Só que não muda, é tipo um acento, não muda o jeito de falar. É, ele não, nesse caso, ele não, quando tá o iota subscrito, ele não muda a pronúncia, não. O que ele te dá é a noção de que é um dativo, né? Ajuda a Entendi. mostrar que é uma coisa mais indireta, que essa palavra aqui tem uma relação mais indireta com Com o o verbo. sujeito e com o verbo, com o sujeito e com o verbo. Como o verbo está subentendido, é o presbítero escrevendo para a senhora eleita. Uhum. Não qualquer outra opção. Não o presbítero escrevendo a senhora eleita. Ele não está escrevendo uma pessoa. Escrever uma pessoa Uhum. é Uhum. colocar ela na história, né? Uhum. Um personagem de uma história. Não, ele está escrevendo para. Uhum. Se fosse escrevendo a pessoa, aí tinha que mudar o caso aqui, né? Uhum. O caso do objeto direto. E qual que é o caso do objeto direto? É o É o interrogativo, acusativo. é o acusativo. Perfeito, Uhum. tá? E aí, por exemplo, se tivesse no, sei lá, no vocativo, seria como se ele tivesse falando alguma coisa, de repente surgisse a senhora eleita e ele falasse, tipo, Pronto, exato. Se fosse uma situação verbal, esse cara, João, né, de repente encontra essa senhora na rua e quer chamar ela. Aí ia mudar esse finalzinho aqui, ó. Ia provavelmente esse alfa ia virar ia perder o subscrito, ia virar um eta, um epsilon. Queria. Como que é o e vocativo se fosse. feminino? Eu não sei se o vocativo feminino continua alfa, tá? Mas se fosse um homem eu sei que ele ia dizer queria, Uhum. tá? Então esse E seria o se vocativo. tivesse no genitivo, seria como se o presbítero fosse esposo dessas mulheres. Pronto, poderia ser o esposo, poderia ser o pai, poderia ser escravo. Uhum. Então, E alguma aí, nesse coisa caso, assim. é só de mudar só de ser o genitivo, a gente já para de subentender que tem esse verbo escrevendo, né? Sim, sim. Teria menos chance de ser uma conexão verbal aí. Apesar de que, tecnicamente, se você fala o presbítero, servo da senhora, você tem um verbo aí, o verbo ser, né? O presbítero que é Hum, servo da senhora. hum, Mas eu entendi o que você quis dizer. Não é um verbo muito entendi, ativo, entendi. né? Não é um verbo muito ativo. E a gente vai ver a diferença entre verbos mais ativos e verbos de estado, né? De ser ou estar, de identidade que eles chamam. E verbos passivos. Ah, eu até mandei uma mensagenzinha no Zap falando sobre o finalzinho com ômega. Tem uns verbos que terminam com ômega, uns que terminam com Sim, você mandou i. Ah, aham, aham, sim. Mandou um slidezinho também, né? Do mesmo jeito que no português, quase do mesmo jeito. Que no português tem o ser, o estar e o ir, né? Com essas finalizações. Então, os verbos do grego também têm os finaizinhos diferentes. E tem uma diferença semântica. Às vezes, nem sempre, mas em geral tem. Então, a gente pode ir continuando aqui, ó. Uma coisa que eu acho que a gente pulou, eu sinto que a gente pulou, foi o artigo, né? Uhum. A gente não falou muito do artigo. Eu não falei muito do artigo porque, cara, tem muito mais regularidades entre adjetivos, pronomes, substantivos, do que o artigo. O artigo, ele também é bem regular, mas o artigo mais comum, que é o rho, já não é regular, né? Ele não é, ele não termina em ômicron sigma. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Por que a pronúncia dele é ro? Eu falo rho, mas esse é porque todo mundo fala rho. É o mesmo, na pronúncia Ah, que tá. da nossa aula é o, é porque o erasmiano ainda está na minha cabeça, sabe? Aí o povo fala rho por causa do símbolozinho
da aspiração. Desculpa te confundir. É, Não. então, ó, nesse gráfico aqui, ó, o artigo mais comum, um dos mais comuns, que é o artigo o, ele já é irregular, né? Porque ele corresponde a esse os aqui, essa terminação os. Então, presbíteros, o presbíteros. Por que não os presbíteros? Tá vendo? O presbítero. Uhum. Então já não combina. Aí eu falei, vou pular o artigo, vou falar de artigo depois. Então agora é a hora. Tem artigos que não vão combinar com o finalzinho, mas grande parte deles vai, tá? Só releva esse masculino aqui. Esse masculino Beleza. da primeira declension aqui, ó. Desculpa, esse masculino da segunda declension. Ah, o neutro também. O neutro vai ser tone. Tem um, até que parece, né? Tone. Tem um finalzinho parecido. Ah, topoterion. Pensar aqui. Totecnon. É, é o tal Omicron. Topoterion. Não combina, tá vendo? Não é tonpoterion. Tonpoterion é só o acusativo. Hum. Ah, enfim, então assim, o artigo ele vai dar umas variadinhas. Mas tudo bem. Você sabe que o É, e acaba que, tipo assim, ele não atrapalha tanto, porque a gente olha mais para a palavra depois do artigo, né? Ela que parece que dita mais o caso é real, né? recíproco, né? Às vezes vai ser muito importante você olhar o artigo logo antes, principalmente se você não sabe qual é a declinação, a variação daquela palavra Hum. especial, né? Aí o artigo vai te ajudar. Mas beleza, vamos indo que a gente vai indutivamente aprendendo aqui. Então, o presbítero, Rapidão, Paulo. diga. Só para a gente fechar todos os casos lá, desse exercício que a gente fez, de imaginar os outros casos e ver como que isso muda o significado dessa frase. Uhum. Daria para fazer isso também com o nominativo, se as mulheres estivessem no nominativo, ou meio que só vira uma frase estranha sem muito significado ali? Deixa eu pensar. As mulheres Presbíteros, que eleitas. já está no nominativo, aí logo depois vem eleita senhora. Olha, se fosse um título, talvez o presbítero eleita senhora. É esquisito, mas Entendi, se fosse entendi, a presbítera eleita senhora, talvez. entendi. Entendi, seria Hum. como se virasse um título ali nesse caso, né? Beleza. É isso. Deixa eu ver aqui. Jesus Cristo. Bom, a gente vai ver aqui. Jesus Cristo. Deixa eu achar Jesus Cristo no nominativo. Acho que não vai ter no nominativo aqui. A gente vai achar. Quando chegar em Jesus, a gente vai ver mais títulos, tá? Então, o presbítero, Beleza. talvez escrevendo, talvez, não sei, algum verbo subentendido aqui para. Senhora eleita. Para a senhora eleita, verdade. Pode ser para a senhora eleita, pode ser na senhora eleita, pode ser da senhora eleita, mas pa- a gente vai com para aqui, porque contexto, né? Parece que é o começo de uma carta, então, geralmente se diz de quem para quem, pelo menos no nosso contexto contemporâneo aqui, a gente fala de quem para quem. E, e, e como é que eu saberia a diferença entre todos esses pronomes possessivos? Se tivesse no genitivo, beleza, eu sei que é possessivo, mas aí existem as diferenciações deles ou não? É, acho que você está querendo dizer palavras possessivas, mas pronome possessivo é tipo meu, seu, aí não é Isso. Isso, o para, o dá, o... Ah, tá. Essas são preposições e, Isso. cara, ela não. Eu entendo que faz sentido que você pensa nelas como possessivas, mas a gente não. Eu acho que a gente não classifica elas como preposições possessivas. O dá, talvez, né?
eu sou de você, é de alguém no português, ele é, ele é semanticamente mais associado à possessividade, posse. O para tem mais a ver com direção. Mas, cara, semântica é um grande contínuo, é uma grande, é, é, não sei, é uma água, sabe? Semântica é muito fluida. São campos aí que se imiscuem uns nos outros. A gente está falando de semântica, eu entendo o que você disse, mas, cara, deixa eu ver, o presbítero. É porque assim, seria a minha pergunta seria tipo assim, o escrevendo dá para entender que é o para, né? Mas poderia ter algum verbo que seria ambíguo, qual que é a conexão entre o verbo e Hum, o, o, o objeto lá no genitivo, né? Então a gente saberia que tem alguma conexão ali meio que de posse, mas igual você falou, pode ser várias, né? A gente não tem certeza de qual. Eles colocam algumas palavras que esclarecem isso ou não? A gente meio que só tem essa noção de possessivo e é isso. só isso. Então, o que você vai precisar fazer é deixar coisas em aberto. Então, se você, vamos dizer que caiu, você tem uma pedra antiga e ela começou com isso, o presbítero eclectiqueria. Você não sabe se é uma carta, se é uma cópia de uma carta numa pedra, se é alguma coisa qualquer. Então, você não tem o contexto da carta, você não sabe nem se é o começo da peça, né? Você só tem o presbítero eclectiqueria. Então, o que você vai fazer é, olha, isso aqui me lembra muito o artigo masculino singular. Então, tem aqui uma certa definição desse tal de presbíteros. Uhum, É um presbítero em particular, tem uma particularidade desse presbítero. Ela não é tão indefinida, porque se fosse o presbítero sem o artigo, a gente poderia argumentar que talvez seja mais indefinido. geral. Não está dizendo muito sobre a particularidade desse presbítero. Pode ser presbíteros em geral, pode ser o presbítero de forma abstrata, pode ser Hum, algum certo presbítero qualquer. Mas como tem um artigo, tá. Então, certo definido presbítero, eclecti, eleita, tá no dativo. Então tem alguma relação prepositiva que está em aberto. hum, Aí você joga nas suas notas. Alguma relação prepositiva entre presbítero e eleita senhora. hum, Não sabe se é direção, para, não sabe se é finalidade, que também é para. Você não sabe se é meio, por, por, por meio de. Você não sabe se é posse, de. Então você deixa em aberto. por exemplo, todos esses casos que você falou aí agora, como é que eu pesquiso isso para eu ver todos? O que você faria é só você ter uma lista na sua frente de preposições mais comuns no grego ou no português. Então você tem toda essa Entendi. gama de preposições. Porque muita preposição E positiva. aí eu ia tentando encontrar o sentido de cada uma delas ali. Você pode. É uma forma de você. Mas ainda assim você ia precisar ler mais para frente, né, para determinar se faz sentido o que você está Sim, pensando. sim, sim, sim. Mas então Beleza. então digamos assim, insert preposition. Você deixa esse aberto. Aham. Aí eclectic iria, e aí você tem duas palavrinhas com iota subscrito, as duas estão no caso dativo. Ahn, e por que que tem duas palavras no caso dativo? Será que uma delas é um adjetivo e a outra um substantivo? Então, você já começaria a pensar, Hum, não é tão comum dois substantivos seguidos ou dois adjetivos seguidos. uhum. Então, talvez uma palavra esteja qualificando a outra, né? Que seria a eleição, estaria qualificando as senhoras, né?
Pronto, aí você tem, ou é uma eleição, assim, um substantivo, ou é a eleição da senhoridade, ou é uma eleição da senhoridade, que é o adjetivo senhoridade, Aham, ou é uma senhora eleita. aham. Sim, beleza. Você testa essas duas possibilidades, aí você vê, ah, sim, mas eu memorizei que eclectos é um adjetivo, e eu memorizei que kyrios ou kyriá é um substantivo. Então, se você já sabe de cor, você já mata essa charada na hora. Hum, é, como é que seria a adjetivação ali do substantivo, ou a substantivação do adjetivo? Deixa eu ver. Existe, existe isso mudaria a palavra? Sim, algumas mudam, algumas não. Eu acho que essa aqui mudaria, deixa eu ver. Eclectos seria. Não sei. Seria, ia mudar alguma. O finalzinho ia ser o mesmo, né? O finalzinho do nome dativo aqui. Os. Sim, Ia ela ter continua no mesmo provavelmente caso. a raiz, ia ter um capa e um lambda. Mas aí ela ia ter alguma mudança, alguma Entendi, diferença. entendi. Deixa eu ver. Não Ele. é tão, não é tão regular, realmente é uma outra palavra. Seria tipo isso, né? Será que é Kalel? Peraí, Kalel verbo. É porque às vezes elas são derivadas de verbos e não de substantivos também. Mas deixa eu ver aqui. Bible Hub, Greek, the elect. Esse ah, tá. É porque Esse aí eleito é de tem, verbo, né? tem o verbo eleger. ah, e assim, cara, eleito, pensa até no português, pensa no português. Eleito é mais um, Sofreu um verbo, né? é mais um verbo que acabou virando substantivo, né? Ele foi substantivado. Sim, sim, como se fosse computado, né? De computador, que é de computar, né? Entendeu? Então, às vezes você vai ter palavrinhas diferentes no adjetivo e no substantivo, às vezes não. Ah, mas eu acho que tem, cara. Será que tem? Eu teria que pesquisar, tá? Beleza, beleza. Teria que pesquisar. Mas boa pergunta. E é por isso que eu falo, a gente tem que, quando a gente memoriza o vocabulário, e eu mandei para você nos dados duas listas de vocabulário, quando você memoriza, já memoriza se é um adjetivo ou um substantivo, porque formalmente falando é meio fluido, sabe? E não dá para saber às vezes. Beleza. Então é mais na intuição. Na intuição você vê, queria parece um substantivo, que é o substantivo mais de título, né? Senhora. E eclectic parece o adjetivo de eleito, pessoa que foi escolhida. Então me parece que é o presbítero, alguma relação preposicional, é senhora eleita. E então, a gente entrou na conjunção. E essa conjunção, ela pode unir frases inteiras ou ela pode unir elementinhos dentro da frase. Ela é bem eclética. Então, não sei, você acha que terminou a frase inteira aqui? Talvez. Mas talvez seja unindo elementinhos dentro da mesma frase ainda, tá? Beleza. Então, é tipo no português mesmo, né? Como é que é a pronúncia? É que É, mesmo? é, que, que, Beleza. isso, technis, isso, technis. Você tá vendo aqui? É, como é que é a pronúncia desse? Você pronuncia o T ou não? Sim, tis, tis. Ah, tish, tish techniques.
Ah, você fez uma pergunta? Sim, a pergunta é, tem duas palavras aqui, o Aham. que que você nota? Só faça observações. Que o final é igual, né? Perfeito? Então elas provavelmente estão no mesmo caso e pode ser que o TIS seja uma, igual era o O ali, artigo, né? Artigo? Exato. Perfeito. E você nem precisava ter pensado que era um, tipo assim, eu ia aceitar até se você falasse, talvez seja um par adjetivo, substantivo, talvez seja um par de dois substantivos, Hum. mas você foi na lata, pá, é um artigo. Que bom. Você já É, sabia mas foi que era um um artigo? chute. Hã? Ah, foi no chute. Porque assim, Foi. se você não memorizou, É porque eu imaginei que era pequeno, por ser pequeno, sei lá. ah, boa, boa, boa lógica. É isso mesmo. Palavrinhas menores, às vezes são mais comuns, né? Ocorrem mais com mais frequência, então talvez seja um artigo. E de fato é um artigo. Ahn, deixa eu puxar aqui um gráfico que vai parear o artigo com o substantivo. Ah, é o mesmo? Ah, é, você tinha mandado. É, verdade. Então você, no seu subconsciente, você já estava lembrando que this, ele é um artigo, né? E qual que é o caso dele? Dativo no masculino, né? E plural. Dativo no masculino plural. Ou no neutro, né? Ou no neutro. Como é que você decide? Tipo assim, né? Pra mim essa pergunta nem faz tanto sentido, porque não muda muito a semântica, né? Não Por que muda. mudaria? Tipo Boa. assim, É, não muda a semântica do artigo, mas talvez seja importante para a interpretação quando você olhar a palavra que acompanha. Quando você olha o pode, substantivo, pode ser que ele realmente defina o gênero ali dele. quer ver, ó? Tipo, Ó, ah, tá. Acho que eu entendi. então, ó, se você tem, olha só, se você tem um artigo que termina em on, tipo tone, e a palavra que acompanha Entendi. é O a masculina, artigo definiria se a palavra está no. Ah, não, se bem que aí é igual, né? Os dois é acusativo, né? aqui os dois são acusativos, mas assim, às vezes você vai ter um tone, e aí você não sabe se ele é acusativo ou nominativo. O artigo não vai te dar nenhuma dica, porque ele é igual. E aí você vai ter que olhar na posição da frase, vai ter que olhar a semântica do contexto, para decidir se aquilo vai ser um sujeito ou objeto da oração. Ah, tá. Entendi. Se for neutro, se fosse no masculino, eu já saberia, né? Isso que você está falando. É, se fosse no masculino, você já saberia. Ahn, quer ver? A palavra aqui é técnicos. Se você já memorizou a palavra na lista das palavrinhas, aí você já ia saber, ah, tá, isso aqui é um neutro, técnico. E se é neutro, se é neutro, é, isso vai te orientar na hora de decidir, por exemplo, o plural, ó, o plural do nominativo vai ser o mesmo do acusativo quando essa palavra flexionar lá mais para frente. Ela vai flexionar, eu vou te mostrar. Mas eu concordo com você que nesse momento aqui, o que importa é que elas estão no mesmo caso e se ela é neutra ou masculina, não importa. O que importa é que na transitividade verbal, ela é de objeto.
indireto. Ela é de objeto. Deixa eu ver lá de novo, aquele. Opa, peraí. É dativo plural. Ela é de objeto, tá vendo? Dativo plural. Então, desse Ah, verde. tá. Eu sei que ela é desse verde, mas você ainda está na dúvida, porque você não memorizou ainda a palavra. Sendo aqui ou aqui, o importante é saber que funcionalmente, né, na transitividade da coisa, ela faz o papel de objeto indireto. Eu poderia confundir ela também com. Ah, não, não, não. Entendi, beleza. Tá certo, entendi, beleza. Tá? Então, o importante é você saber que ela é objeto indireto. Então, você está totalmente certo. Tipo, não importa se ela é masculino ou neutro, o que importa nesse momento ela serve como objeto indireto. Nesse caso, assim, por exemplo, de masculino e feminino, algumas palavras realmente elas, tipo assim, por exemplo, falasse professor, e aí eu mudasse para professoras. Existe isso também no grego? E aí isso eu já teria certeza sobre o gênero dessas professoras, ou não? Quando a gente está falando de seres humanos, quando são palavras direcionadas a seres humanos, em geral, sim, o gênero vai corresponder, o gênero da palavra, o gênero gramatical, vai corresponder ao gênero do objeto, né? O gênero do referente. E aí eu mudo, se eu quiser me referir ao outro gênero, eu mudo conforme aquelas mesmas regras ali que você mostrou. Perfeito, exato. Beleza. Quando está falando de pessoas, inclusive, olha aí, olha a diferença. No grego, você fala, deixa eu ver aqui, nós, por exemplo, Paulo e Levi dizem, nós somos estudantes. Se fosse a Aline, e o nome da sua esposa é? Ana Luísa, E Ana Luísa, seria tipo um nosas. é como se fosse nós, então isso muda. Entendi, entendi. Beleza. Então a gente tem Kits bastante coisa aqui já, técnicos. ó. Vamos voltar aqui. O presbítero, continua para mim, o presbítero, O presbítero, para a senhora eleita, senhora eleita, é isso mesmo? Senhora eleita, e uhum, as crianças, não, era no plural? Era, né? As crianças. perfeito. E para, isso pode ser o para ou alguma outra preposição, né? Por quê? Elas também estão no dativo, né? Exatamente. Beleza. E aqui a gente vai entrar no primeiro pronome, voltando a toda aquela sua pergunta. Por que, Paulo, que tem primeira e segunda pessoa nesse seu gráfico? Por causa disso aqui, ó, desses carinhos aqui. Artis, Arthur, Arte, Arthur, Arton, por causa desses pronomezinhos aqui. E você está falando assim porque é aquele ditongo que tem o som de F, né? É isso, Exato. né? Exato. O Y acaba pegando um vento. Artis. É, Isso. então, por causa desse carinha aqui, que é um pronome pessoal, ele não é nem de primeira nem de segunda pessoa. Então, ele está ainda plenamente dentro do que a gente já estava vendo. Terceira pessoa, terceira pessoa, terceira pessoa. Então, dá uma olhadinha no finalzinho desse pronome. Onde é que ele encaixa no gráfico? Artis, no finalzinho. Aftis. Eu tenho que olhar lá. Aftis, ele pode ser. Peraí, deixa eu ver de novo. Aftis. Ele pode estar no. Parece que é só uma, né? É, É só um caso? nesse gráfico Então a aqui. gente sabe que é feminino Hum, e está no genitivo, né? Do singular. perfeito. Seria como se fosse A.
Ou não, seria como se fosse para, né? Uma preposição, né? Seria para se fosse o dativo. Ah, é, dá, seria como se fosse dá. É isso. Algum sentido de posse. Ou pertence ao grupo da, que seja. Alguma coisa de posse. Posse relacionada a ela. Então, no português a gente fala da, mas é Dela. Aham. ela, né? Perfeito. Hum. Então, isso seria dela. Essa. Uhum. Ah, não tem nem o. Juntou as duas, né? É. Seria, tecnicamente seria só ela. Na Mas como semântica da tá coisa no. tem o da. Na semântica da coisa tem o da. Porque a gente poderia colocar preposição ainda, né? Existe espaço para preposição em grego aqui. Ah, mas não se precisa dessa preposição porque o caso já. Já informa. Isso. Beleza. Então fica o presbítero para Para, para a eleita senhora senhora. eleita e para as crianças. Exato. E para as crianças dela. Ah, sim, 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 sim. Boa. Meu Deus. Doido, né, cara? Muito doido. Muito doido. Caraca. A ordem nem foi tão ruim assim. A ordem no grego às vezes foi pior do que essa, mas aqui tá bonitinho ainda. Não dá para. Ficou Sim, meio sim. poético. Presbítero para a eleita senhora. Ficou uma coisa mais poética. Mas no grego não tem esse tom poético necessariamente, não. Aham. E as crianças dela. E aí aqui a gente já pode considerar, vamos dizer, não vou dizer que é uma oração, né? Porque não tem um verbo explícito. Então tudo isso aqui É uma introdução ali é dessa primeira. introdução. E aí a gente continua na próxima aula desse us aqui, que é um outro tipo Ah, de beleza. nome, que não é pessoal, ele é relativo. Quem, o que, para quem, né? Então ele é pronome relativo. A gente parte daqui para frente e aí a gente vai ter o nosso primeiro verbo, já já. Beleza. Dúvidas finais? Não, acho que deu pra pegar. Show. Tá ótimo. Então, se você tiver um tempo, se não tiver, tudo bem, a gente continua daqui mesmo. Mas se você tiver um tempo e quiser dar uma olhada no verbo agapou aqui, ó, esse verbo aqui, Aham. agapou, você vai ver esse finalzinho aqui, e aí você já tem um gráfico para achar ele, que é o gráfico dos verbos, tá? E aí você começa a tirar algumas conclusões. No caso, ele estaria aqui. Qual que é a diferença mesmo da voz passiva para a voz ativa? Em português mesmo? Bom, Só pra então, eu lembrar. é, eu programo é ativo. Eu sou programado Ah, entendi, é entendi. passivo. Então, nesse caso aí, a gente sabe que é ativo, né? Ele está amando, né? Perfeito. E sou amado ficaria nessa parte de baixo. Hum, Beleza? beleza. Então começa a dar uma olhadinha nos verbos aí, só para não assustar. E é isso, cara. Já tem muita coisa ó, Obrigado. com como que é a palavra? Deduções que você pode fazer. Você já sabe, teoricamente, muita coisa. Aí, se você quiser começar a construir o seu vocabulário, que é só para você ficar mais automatizado a sua leitura, eu joguei esse Excel aqui para você memorizar umas palavrinhas nesse formato, ou nesse outro formato tem um PDF também. Todas essas aqui, Nossa, qualquer coisa que você memorizar nessa lista aqui, no começo das listas, está ótimo, vai te ajudar muito, né? nossa, Dica: beleza. memorize com o artigo, tá? Então joga esse artigo para cá, memoriza IHP.
e agape, e Alicia, e Alicia. Beleza. Desvantagem desse Excel é que ele não vem com artigo. Só isso. Beleza. Fechou. Valeu, querido.